Amado Padre Flaune, nosso pároco, guardião desta igreja dedicada a São Sebastião, querido Padre Elison, do clero de Porto Nacional, mas filho de Formosa, que passa esses dias com a sua família e nos ajuda também nas nossas paróquias aqui de Formosa. Dentro desta novena bonita de São Sebastião, piedosa, bem participativa, a paróquia São Sebastião, aqui da Formosinha, celebra hoje, o último dia da novena, recordando os 15 anos da sua dedicação da parte do nosso querido Dom Paulo Belotto, que fez há 15 anos atrás a unção das paredes da igreja, a unção do altar. Assim, na celebração do aniversário da dedicação, nós acendemos estas velas, que foram os lugares onde o dedo do bispo colocou o óleo nessas paredes, consagrando este templo ao Deus Altíssimo. Nossa novena muito abençoada, porque as pastorais, os grupos, movimentos, as forças vivas da nossa paróquia, saiu a campo para visitar o povo no território da paróquia. Indo ao encontro dos doentes, dos idosos, dos católicos afastados, indo atrás daqueles que por causa da peste haviam acostumado a ficar longe da missa, para que pudessem voltar ao templo, para se encher da graça e da presença de Deus. Hoje também nós celebramos nesta missa o envio de mais 2 seminaristas desta paróquia, o Daniel e o Rafael, que vão ingressar no seminário menor, e o Luiz, que já vai para o seminário, já está no seminário maior, né? O Luiz vai começar agora o seminário maior, né? Estou confundindo com outro. A nossa paróquia São Sebastião, em razão da adoração perpétua do Santíssimo aqui, tem sido um lugar de florescimento das vocações, graças ao zelo dos padres, à oração do povo, o testemunho da comunidade, vai fazendo com que os meninos crescem ajudando no altar e sentindo já o chamado de Deus para serem sacerdotes santos, pois a igreja de agora em diante precisa de padres profundamente santos, preparados na doutrina, no testemunho, no conhecimento moral, no conhecimento e na vivência litúrgica, para levar ao povo de Deus os elementos necessários e medicinais dos sacramentos, da pregação da palavra, da catequese, da assistência, da escuta na direção espiritual, para favorecer a salvação do povo de Deus. A igreja não é um clube, não é uma ONG, como diz o Papa Francisco, não é uma agremiação humana. A igreja, meus irmãos, ela é a expressão viva e cabal do mistério do ressuscitado, onde cada um, pelo seu batismo, expressa vivamente a face de Cristo dentro deste mundo. Quando nós dedicamos uma igreja numa cerimônia tão bonita e tão rica, única, pois é uma vez só que se dedica à igreja, nós celebramos naqueles elementos, e certamente alguns de vocês lembram da cerimônia de 15 anos atrás,
Uma cerimônia que reúne elementos da nossa catolicidade. A Igreja é una, santa, católica e apostólica. Una na sua doutrina, na sua liturgia, no seu culto, na sua moral, nos seus costumes. Santa, porque a Igreja, ela é o corpo místico de Cristo, no qual nós ingressamos pelo nosso batismo. A Igreja é apostólica, porque ela caminha numa continuidade da estrada dos apóstolos, que é o anúncio do Evangelho, a evangelização, a catequese, o trabalho que as pastorais, que os serviços, que os grupos realizam na paróquia, como caminhos que levam a luz e a bênção do bom odor de Cristo a tantas pessoas. Hoje, celebrando este aniversário, nós podemos perguntar: qual o significado do templo na nossa vida? Qual a importância do templo? O templo possui uma importância enorme, porque ele é o espaço sagrado. E nós precisamos recuperar essa espiritualidade, essa teologia do templo, já muito presente no Antigo Testamento, no mundo dos judeus, através do Templo de Jerusalém, destruído em 585 pelos babilônios antes de Cristo. Cena horrível, a destruição do Templo de Jerusalém, a dor que os peregrinos judeus expressaram nos Salmos, da destruição do templo e da escravização da parte de Nabucodonosor de todo o povo de Jerusalém. Mas no ano 70, cumprindo já a profecia de Jesus, desta vez os romanos sitiaram Jerusalém. E Jerusalém foi toda destruída. 17 vezes a cidade santa foi destruída. E o templo foi junto. E até hoje o templo de Jerusalém não foi mais edificado. Existem as ruínas e o paredão das lamentações, que é um ambiente muito caro para os judeus, que vão ali chorar, lamentar as dores, os sofrimentos da história do seu povo. E o povo de Israel não teve mais o templo, porque só existia o templo de Jerusalém, onde 3 vezes no ano os judeus peregrinavam com animais para serem sacrificados pelas mãos dos sacerdotes. Havia o pórtico das ovelhas, que passava ao lado da piscina de Betesda, levando as multidões de animais, segundo as orientações do livro Levítico, para as dezenas de sacerdotes no templo sacrificar aqueles animais pela purificação das famílias. Foi-se o templo. Os judeus têm apenas as sinagogas, não tem mais o sacerdote, não tem mais os sacrifícios. E para nós cristãos, o templo de Jerusalém fora substituído pelo corpo de Cristo, o templo glorioso da nossa salvação. E é no corpo do ressuscitado que nós podemos aurir, contemplar, extrair toda a mensagem do significado para o templo. Quando Jesus diz: destrua esse templo e eu reerguerei em 3 dias. Os judeus não entenderam.
Nosso Senhor não falava do templo majestoso que Herodes, foram muitos Herodes que passaram por Jerusalém, havia ampliado e construído de maneira majestosa. O templo de Jerusalém era algo extraordinário, tanto que os seus fundamentos ainda são motivos de estudos e de espanto para os arquitetos e engenheiros de hoje, que contemplam aquelas fundações e ficam a pensar: quão profunda, quão sedimentada a fundação do templo de Jerusalém. Mas Jesus falava do seu corpo. O profeta Daniel, no Antigo Testamento, traz para nós a imagem do templo que ele visualizou, majestoso, do qual escorria água viva, que saciava a sede, fecundava a terra, num sentido de graça e bonância de Deus. Mas nós, católicos cristãos, nós contemplamos este novo templo, o corpo de Jesus, crucificado e ressuscitado. Na cruz, o corpo de Jesus, fendido pela lança de Malco, o soldado que se converte, é a imagem prefigurada de Daniel, pois do lado de Cristo brota a água, do lado direito, como naquele templo da visão de Daniel. Escorre a água e o sangue, que os padres da igreja, debruçados sobre os evangelhos, estudando-os com profundidade e fé, ensina-nos que na água que desce do corpo de Cristo, o templo, nós temos a vitalidade do batismo. E do sangue conjugado com a água que escorre, nós temos a Eucaristia. Esta visão está no coração de Santa Faustina, que teve a visão de Cristo e os raios brancos e vermelhos, róseos, que saem do seu coração, lembrando aquela evidente manifestação misericordiosa de Cristo na cruz do Calvário. O batismo que nos deu a vida nova, o sangue que nos alimenta pela Eucaristia do Senhor. Quando se vai construir um templo, uma igreja, se deve ter presente a necessidade da espiritualidade do espaço sagrado. A gente chama o templo de espaço sagrado. Aqui no Brasil nós tivemos um relaxo imenso na igreja nos últimos 70 anos, trazidos pela teologia da libertação malfadada, condenada pela igreja, porque ela é comunista. Ela não pega o método espiritual da Sagrada Escritura, mas o método marxista de análise, criando uma bifurcação horrenda, dantesca e triste, que retrata a luta de classes. Quando eu era padre novo, formado nessa teologia vesga, carregada de heresia e apostasia, que graças a Deus já está morrendo os seus últimos luminares, ela vai embora também, em definitivo, como foi o pelagianismo, o arianismo, o helenismo, o irenismo no início da igreja. E a gente era formado contra o templo. Isso é bobagem. A batina é bobagem. Adoração ao Santíssimo. A igreja tem que levar o povo à reflexão.
uma leitura ideológica da Bíblia, com um viés meramente socialista. E o templo criticado porque é uma ostentação. Ao invés de fazer estas paredes, este altar de mármore, usar o granito aqui na igreja, os bancos bem pensados na sua anatomia, por que não gastar esse dinheiro com os pobres? E a gente celebrar debaixo das árvores, num rancho. Essa é a mentalidade da teologia da libertação. E nosso Senhor já combateu isso com aquela palavra: pobres sempre tereis convosco. Então o templo é uma homenagem a Deus, é um louvor a Deus. Quando se adquire um terreno para a edificação de uma igreja, a primeira coisa que se convida através do bispo e o padre é convidar para a bênção do terreno e colocar o povo para rezar pelo projeto. Para pensar o que Deus quer, que templo que Deus quer nesse terreno. E depois de um tempo, a gente então prepara um trido bonito com o arquiteto sacro, não é com o engenheiro. O engenheiro vai trabalhar depois do arquiteto. Você traz o arquiteto sacro, que é uma pessoa que reza, que conhece da arquitetura sagrada, do que se deve ter num templo católico, e a gente faz um trido, começando numa sexta-feira de jejum para toda a comunidade. O arquiteto participando, com missa, confissão, adoração. No sábado a gente canta os louvores de Nossa Senhora. A gente tem palestras sobre o templo, sobre o espaço sagrado. E no domingo a gente celebra uma missa bonita, de preferência no terreno onde vai ser construído. E abre-se uma conversação com o povo. O arquiteto senta, a gente reza e o povo começa a dizer o que veio no coração de moção sobre o templo. Eu só tive a graça de fazer um projeto desse, mas pelo que sei, o padre que chegou deve ter rasgado e jogado no lixo depois de mim. Foi tão lindo, a arquiteta santamente postada diante do altar, o padre, o conselho administrativo, a gente escutando o povo. Uma senhora tão simples do povo diz: minha filha, não esqueça de colocar 2 anjos dentro dessa igreja. Uma outra diz: eu quero uma torre com Nossa Senhora do Carmo, que era padroeira, lá em cima. Foram saindo tantas coisas bonitas do povo, sobre os arcos, sobre a beleza do templo. E quando a arquiteta trouxe a primeira molduração da igreja, a gente chorava de emoção de ver. Olha como que o Espírito Santo inspirou o coração do povo, como deveria ser a igreja. O templo não pode nascer do coração do padre, é do coração do povo que ora. Porque no povo está o Espírito Santo. E a gente vai escutando e vai trazendo. Quando ela apresentou o templo, aquela torre bonita com Nossa Senhora iluminada, os 2 anjos no altar, um de um lado, outro do outro, Jesus no centro, a Eucaristia no centro, as belezas de Nossa Senhora naquela igreja, as cores, todo mundo ficou emocionado. É assim que constrói um templo. É assim que na igreja primitiva se fazia para construir o templo. Hoje em dia, o povo às vezes não é escutado. Não se reza para construir as igrejas. Por isso que nós temos uma grande pleia de igrejas horrorosas, feias, pavorosas, espalhadas no Brasil todo.
Mas se vocês quiserem pesquisar projetos caríssimos, bilionários, sobremaneira nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, as igrejas mais feias do mundo. Uns negócios que você não sabe se é a imagem de uma caixa de marimbondo tatu, ou se é do próprio tatu. Você não sabe se é a imagem de um ouriço cacheiro. Coisas horrorosas, pavorosas, que você olha e tem medo. Aí você entra dentro, o vazio. O grande vazio. Eu não vou fazer aqui críticas à igreja que vocês conhecem, em respeito às outras dioceses. Mas muitas igrejas, você entra e não sente nada. Porque não rezaram para fazer as igrejas. Não deixaram o Espírito Santo dizer no coração do povo o que o povo quer de espaço sagrado para louvar. Eu não posso fazer igreja de qualquer jeito. A igreja precisa ter traços litúrgicos, espirituais, profundos, para que a gente possa entrar na igreja e sentir vontade de rezar. Essa é a finalidade do templo. Mas se chegar um dia a perseguição à igreja, e a gente ficar sabendo em casa, a Catedral de Formosa, a paróquia São Sebastião foi bombardeada, está sendo derrubadas. O que a gente vai fazer? Nós vamos dizer assim: isso passa. São montes de pedras de concreto que refletia o templo da cruz, da pobreza de Cristo. Podem tirar todas as nossas igrejas, mas o corpo glorioso de Cristo, que é o templo do Pai que veio nos visitar e nos acolher, ninguém pode nos roubar. Ninguém pode tirar Jesus do coração dos católicos. Podem nos matar, como mataram os mártires de Cunhaú e Uruaçu, em Rio Grande do Norte, da parte dos corsários holandeses, que há mais de 300 anos invadiu aquela comunidade, destruiu a igreja e matou os padres, os irmãos e os leigos e os católicos. Eles faziam questão de passar a espada nas costas, abrir as costas dos padres, dos irmãos e dos leigos e arrancava com a espada o coração das pessoas, em deboche ao coração de Cristo. Isso sempre aconteceu na igreja. Nós estamos escutando as notícias de muitos lugares no Oriente e na África que estão destruindo as nossas igrejas. E as palavras de Jesus não ficarão pedras sobre pedras? Elas podem vir a acontecer também nessa grande perseguição à Igreja de Cristo que nós estamos vivendo. Mas, meus irmãos, a perseguição externa, ela é muito fraca. O pior é a perseguição interna na igreja, através da má conduta dos católicos, da falta de oração, da falta de piedade, da má formação do clero. Clero despreparado, clero sem consistência, pastorais que não rezam, católicos que têm uma vida de oração bonita dentro do templo, mas não zela do seu templo interior, que é o seu corpo. Está na igreja, mas a igreja não está dentro deles. Vem à missa, vem às orações, mas lá fora esquece a unção de Cristo e se entrega às drogas, à bebedeira, à pornografia, ao sexo desregrado e ao pecado.
celebrar a dedicação da nossa igreja. É um convite que Jesus faz para nós, para que nós olhemos para nós mesmos e perguntemos como eu estou, como o meu templo, que é o meu interior, está. Eu dedico o meu templo a Cristo? Eu sou um católico fiel? Nós estamos vendo aí as primeiras ações desse governo malfadado, aprovando aborto, mentindo como sempre foi a sua essência, contrapondo aquilo que falou durante a campanha, que escreveu aos evangélicos e tudo mais. Já está aí. Não tem as bênçãos de Deus. Uma nação que aprova aborto, ela anda igual caranguejo para trás. E os governos abortistas todos morrem, se implodem por si mesmos. E a gente já vê a confusão. Isso é a confusão. Rostos estranhos. Rostos medonhos. Que vão aparecendo, que não dá para você contemplar a verdade neles. Porque as mãos estão escondidas, porque elas estão com a faca para tirar a vida do inocente. Nós precisamos do templo, porque é aqui, e este templo é especial, porque ele tem Jesus Eucarístico exposto 24 horas, para termos a força de Deus no coração, para lutarmos contra as armas do demônio que se levanta contra os católicos através da revolução cultural, que persegue a nossa fé, que persegue as nossas crianças. Para lutarmos contra tudo aquilo que destrói a família, que destrói o amor do casal, que leva as famílias ao desespero, à separação, à falta de amor e de fé. São João Paulo II, meus irmãos, criou uma definição bonita de igreja, a igreja doméstica, a nossa casa. É lá na casa de cada um de vocês que começa a ação da igreja. Porque o pai e a mãe têm o poder sacerdotal de abençoar a comida, de abençoar os filhos, de abençoar a casa, de abençoar o lar. E aqui no templo, a gente ora, a gente contempla a via sacra, a cruz, as imagens, as velas, o altar de Deus. E nos enchemos desta graça. E tudo isso nos leva ao Evangelho de hoje, quando nosso Senhor Jesus Cristo pergunta aos apóstolos: quem sou eu no dizer do povo? Cada um deu uma resposta mais desbaratada do que a outra, e ele pergunta: e para vocês, quem sou eu? E Pedro levanta e toma a palavra e diz: tu és o Cristo, que significa o ungido, o agraciado, o Messias, aquele que vem trazer a vida, o templo. E Jesus institui a sua igreja sob Pedro. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja, meus irmãos, está posta no mundo. Podem levantar as forças que quiserem, mas não vão apagar a luz batismal que a igreja testemunha, porque ela é a luz pascal que nós esperamos na segunda volta de Cristo. Como me dizia, quando criança, meu avô paterno, padrinho de batismo, para mim e para os outros netos, ele dava catequese para nós. A igreja no final dos tempos, isso há mais de 50 anos atrás. Ela ficará, meus filhos, fininha como esta linha de carretel. E o vovô pegava a linha do carretel. Ficará fininha como esta linha de carretel, mas ninguém vai arrebentar essa linha.
Porque a palavra de Jesus no Evangelho de hoje: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós precisamos amar a nossa igreja e amar a nossa fé. Nós somos católicos apostólicos, na igreja una de Jesus. Mas por que ele não fala romana? Porque hoje a sede da igreja é em Roma, mas ninguém garante que será no futuro. Eu creio que será em Jerusalém. Nossa igreja terá perseguições terríveis nesses próximos 60 anos. A igreja se reerguerá como pequenos luzeiros no meio da escuridão da nova ordem mundial e do paganismo, como a esperança do mundo daqui a mais de 100 anos. Na grande preparação derradeira para a volta de Cristo, porque agora nós vivemos esse tempo da manifestação do mal, do anticristo, da apostasia, dessa dilaceração do corpo de Cristo dentro da igreja. Nós não vivemos um momento bonito no mundo e nem na igreja. As coisas estão muito confusas. E quem vai salvar a igreja? Vocês, os leigos, com os bons padres piedosos e fiéis que restarem. Não são os bispos que vão salvar a igreja, mas é o povo de Deus com os sacerdotes e os padres fiéis, que vão manter a fé, porque chegará o momento, e é a palavra de Jesus, que vão matar vocês achando que estão fazendo um bem. Porque o cristianismo, a igreja católica é odiada. Odiada por quê? Porque a igreja é de Cristo. O comunismo odeia a igreja porque na igreja, meus irmãos, nós não temos luta de classes. Aqui dentro da igreja nós temos o pobre, o rico, o negro e o branco. Nós temos as pessoas desempregadas e os empregados. Dentro da igreja nós temos todos os segmentos. Sentam no mesmo banco o advogado, o juiz, o deputado, o carroceiro, o que trabalha na limpeza pública, o motorista, o pedreiro, o servente, o barbeiro. A igreja é essa beleza. Todos nós na igreja somos um. E é esta unidade da igreja que nós devemos manifestar com a nossa oração e com o amor aos irmãos. A igreja deve ser um ninho quente do Espírito Santo, onde o amor vence a dor, vence todas as misérias e pecados e paganismo deste mundo. A igreja, meus irmãos, nunca vai dobrar diante do autoritarismo e da ditadura. Todas as ditaduras deste mundo passaram, morreram, todos os ditadores, todos aqueles que prenderam, que machucaram, que condenaram com processos mentirosos e etc., ao longo desses 2000 anos, foram sepultados pela igreja. Ela ficará como uma linha de carretel, mas não será arrebentada. Que Deus nos ajude a orar e a contemplar os nossos templos enquanto eles estão de pé. E que nunca no nosso coração seja apagada a chama do ressuscitado. Daí essas velas acesas nas paredes da nossa igreja, para lembrar que o cristão é luz, que aqui no templo nós nos enchemos de Deus, do óleo do Espírito Santo, para que a luz do nosso batismo não seja apagada pelas ventanias do pecado e do paganismo deste mundo. Que a Virgem Maria, nossa mãe, a Imaculada, padroeira da diocese, São Sebastião, cuja novena hoje encerramos como padroeiro desta paróquia, nos ajude a viver a fidelidade a Cristo. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei.